Tá vendo? Até você vê, gente, me chamaram de lindo, olha só. Boa noite, meus queridos, que bom nós estarmos juntos mais uma terça-feira. Estamos muito felizes, né? Porque ultrapassamos uma semana, né? Conseguimos vencer uma semana, né? Coisas que muitas pessoas ficaram pelo caminho. Então nós temos que ser gratos, né, a Deus por mais uma semana, por mais um dia, né? Um dia de vida, né? Deus nos concedeu esse dia, já estamos lá na noite, né? Então nós estamos alegres, estamos felizes, né? E hoje é um dia muito especial também, como todos os dias, mas hoje um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma consideração maravilhosa, está aniversariando, né? Que é o nosso querido Júlio Moncalvo. Depois nós vamos falar melhor sobre isso, mas eu tenho um amor muito grande por ele é uma grande inspiração para mim. E, sabe, eu estou me sentindo muito bem de ter parabenizado ele, de ter falado, ter ouvido a voz dele, né? É uma coisa que me fez muito bem. Por isso que eu extravasei agora, né, sendo sincero com vocês. Mas nós vamos orar, agradecendo a Deus por estar na casa de pessoas tão maravilhosas, né? Eu vou mostrar elas para todos vocês, né? Pode deixar que eu vou mostrar todo mundo para vocês. Vou mostrar para todos vocês. Mas agora nós vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu, e a Fran vai orar para a gente. A Fran vai clamar a Deus, pedindo a direção de Deus para o culto dessa noite, e agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma semana. Então vai lá, Fran, bem alto, se você puder ficar em pé e chegar mais perto, para as pessoas ouvirem essa linda voz que você tem, entendeu? Uma voz forte, firmada, não é, Fran? Vamos lá. Feliz e Pai amado, vim hoje agradecer por mais uma semana, pelo dom que você nos dá a vida, mais um dia, né? Amém. E agradecer e lhe pedir que dê uma olhada pela minha tia, que está passando por um momento difícil. Ela precisa fazer um cateterismo, Senhor. Guia os médicos para chamarem ela logo, Senhor. Ajuda a bichinha lá, tá? Ela precisa muito fazer esse cateterismo. E agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês viram, né? Ô Carlos Roberto, Deus abençoe. Ela falou essa bichinha, não é isso. É a tia dela, tá? Para vocês entenderem bem. É a tia dela. É a tia dela, entendeu? Mas, Carlos Alberto, uma boa noite. Jesus seja contigo, a sua família. É que, sabe, é bênção, isso aqui é bênção, né? Então, a gente tem que agradecer a Deus. Quem é Joselito Júnior, pastor Joselito, que Deus abençoe. Desculpa, é que o celular está meio distante da minha vista, eu não estou enxergando mal pra caramba. Eu não estou conseguindo enxergar direito, a minha vista está toda... Eu não vou nem falar o que o pessoal diz, né? Mas está cheio de nuvens aqui e eu não estou enxergando direito, né? Mas nós vamos seguir, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Roberto, rapaz, fica escondidinho aí, nem vi você, meu querido evangelista. Que Jesus seja com a sua vida, que Deus, sabe, te guarde, te proteja, você e sua filha, né? E Deus abençoe aquele trabalho lá no metrô de Irajá, toda quinta-feira, que Deus dê a vocês, sabe, unção, discernimento, sabedoria, para assim pregar a palavra do Senhor ali naquele local. E abençoe a todos do grupo, né, de evangelismo para vocês. Mas com essa alegria imensa, nós vamos refletir sobre a palavra de Deus, o que Deus tem a falar conosco nessa noite, né? E nós vamos falar hoje, dia 16/9, né, 16 de setembro, né, já alcançamos a metade do mês 9 de 2025, né, e já passamos da metade do mês, né, dia 16 hoje, né. Então o tema que eu escolhi, que o Espírito Santo me deu, creio que não entendemos nada, creio que não entendemos nada, né, Roberto? Creio que não entendemos nada. E vocês vão dizer, mas pastor, que tema é esse? Vocês vão entender o porquê o Espírito Santo me deu esse tema.
né? Em Lucas 23, de 39 a 43, 23, de 39 a 43. Assim diz a palavra de Deus no verso 39. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançavam-lhe insultos. Você não é Cristo? Salve a você mesmo e a nós. O outro criminoso, porém, repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Somos punidos justamente. Agora, pois estamos recebendo o que nós, os atos que merecemos. Mas este homem não cometeu nenhum crime. Então ele lhe disse: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Que o Senhor assim abençoe a leitura da sua palavra. Na cruz, Jesus Cristo foi ali crucificado ao lado de dois criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Um dos ladrões, a quem a tradição chama de bom ladrão, pediu a Jesus que se lembrasse dele em seu reino. Jesus respondeu em verdade naquele dia. Ele estaria com ele no paraíso, o ladrão estaria com ele no paraíso. O outro ladrão, oh deusa, Jesus abençoe a sua vida, uma boa noite. O outro ladrão, em contraste, insultou a Jesus. E ambos receberam o castigo justo pelos seus atos. O ladrão arrependido, o reconhecimento, o ladrão demonstrou fé e reconhecimento do pecado, admitindo que a punição era merecida. Mas, queridos, eu queria refletir um pouco, dar uma paradinha aqui para a gente pensar, né? Nós normalmente julgamos as pessoas, né? É um hábito horrível que o ser humano tem, é o pré-julgamento, né? Quando não um julgamento direto. E às vezes a gente julga e dá sentença, né? E acaba dando sentença e querendo crucificar, como crucificaram Jesus, um homem inocente, né? E o que me chama a atenção desse texto, né, e que me deixa assim, gritante, de forma muito gritante, eu peço Solange, mandando um abraço para vocês. Obrigado, Deusa. O que me deixa assim, bem intrigado nisso, é que esse homem não precisou passar por processo nenhum. Ele simplesmente arrependeu-se dos seus pecados. No momento que você se arrepende, você obedece. Obediência é aquilo que traz salvação. Porque arrependimento é obediência. Está se arrependendo porque você está obedecendo o mandamento de Deus. Sem obediência não há salvação. E esse ladrão se arrependeu dos seus pecados. E ali ele foi salvo. Quantos julgam as pessoas? Esse cara vai para o inferno, essa pessoa não presta. Como você sabe? Às vezes você julga por um gesto, por um ato errado que a pessoa cometeu, mas isso não resume quem a pessoa é. De forma alguma isso é um resumo de quem a pessoa é. Apenas ela teve uma falha. Não quer dizer que ela seja assim. Então a gente tem que caminhar com as pessoas, conhecer a história das pessoas. Eu botei no vídeo hoje que eu mandei, convidando vocês para prestar culto conosco, né, um vídeo que eu vi ontem no Facebook, aliás, hoje no Facebook, que uma pessoa estava num coletivo, num ônibus, né, e justamente sentado, né, e um senhor, né, o cutucou, né, e ele estava com fone de ouvido, ouvindo uma música, sei lá o quê, e cutucou ele e perguntou a ele, né, por que ele não levantou, vendo aquela senhora gestante ali em frente a ele. E ele simplesmente, sabe, com muita educação, o rapaz tirou o fone do ouvido,
ouviu o que aquele senhor tinha a dizer, levantou-se e deu lugar àquela senhora. Agora, veja quando ele levanta-se, o susto das pessoas. Ele não tinha uma das pedras. Estava com uma bengala canadense. A senhora nem sentou. Agora veja, é o pré-julgamento. Tinha tantas outras pessoas ali, sabe, que poderiam ter dificuldades também, mas tinham pessoas que talvez não tivessem. E poderia dar lugar para aquela senhora. Então por que ele foi cutucar justamente o rapaz? Só porque ele era mais jovem? O problema é que você julga, ele é jovem, ele tem que levantar. Mas a gente não sabe qual é a complexidade da vida daquela pessoa. É quando você olha para a casa da pessoa e acha que está tudo sujo, está tudo relaxada, aí depois você descobre que a pessoa tem alguma comorbidade, tem alguma doença, que ela não consegue dar conta da casa. Mas você julga ela e chama ela de porca porque ela não limpou a casa, mas é porque ela tem uma deficiência. Afinal, você foi na casa dela para visitar ela, para visitar a casa, para reparar a casa da pessoa. Sabe, é isso que a gente tem que parar para pensar, parar de julgar as pessoas, porque quando a gente vê esse ladrão da cruz, a gente vê o que a gente precisa é arrependimento. Não é fazer coisas boas, não é fazer caridade, não, irmãos, é arrependimento. O que salva é arrependimento, porque senão o ladrão da cruz não teria sido salvo. Ele se arrependeu dos pecados dele e ele foi salvo imediatamente. Então o que salva não é você estar com a Bíblia debaixo do braço, não é você estar com roupa de crente, entende? O que salva é arrependimento. É você se arrepender dos seus pecados, reconhecer que você é pecador, demonstrar a sua fé, reconhecendo que você pecou e demonstrando que o que você está passando é merecido. Porque você é um pecador, por mais que seja arrependido, mas você é um pecador. Então você não merece nada. Você não merece nada, querido. Nem eu, nem você merecemos nada. É tudo a graça de Jesus. O pedido de fé que ele pediu a Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando o Senhor vier como rei. Promessa de Jesus. Em resposta, prometeu que naquele dia ele estaria com ele no paraíso. O outro ladrão que zombou, que foi descrente, que, sabe, não respeitou o Rei dos Reis, ele foi condenado. Imediatamente. Ele foi condenado. Porque ele estava à beira da morte. Ele teve a chance de salvar-se. E ele simplesmente cuspiu na salvação. E é isso que fazemos, queridos, cuspindo na salvação, quando a gente julga as pessoas, quando a gente não se arrepende dos nossos pecados. Que coisa pior, eu estava aqui conversando hoje com essas jovens meninas aqui, que estão aqui ao meu lado, né, conversando com elas sobre, não faz mal aquilo que entra, mas é aquilo que sai da nossa boca. E aquilo que sai da nossa boca é terrível, afeta muito a vida das pessoas. O pré-julgamento é uma coisa nociva, doentia, quando você se acha superior, porque se você pré-julga as pessoas, você se acha superior a elas. E ninguém é superior a ninguém. Estamos no mesmo estágio, sabe? Na mesma condição, não há uma condição melhor, sabe? E quais são as consequências daquele que pré-julga? Se recusa a reconhecer que Jesus resultou naquela condenação, sabe? Cadastrando com a salvação do ladrão arrependido, sabe? Ele cadastrou ali a salvação daquele homem, ele inseriu a salvação daquele homem, sabe? É isso que precisamos, esse é o resultado da obediência, é a salvação. E agora, o que a gente pode falar como significar isso daí? Graça e perdão.
Aí a gente vê graça e perdão na história do bom ladrão, que exemplifica a graça de Deus, o perdão para todos que se arrependem, né? E creem em Jesus, mesmo em seus últimos momentos. Isso é que é importante, queridos, a gente crê em Jesus o tempo inteiro, independente das dificuldades, independente do momento que estamos passando, na beira da morte, com dores, mas você continua crendo em Jesus, crendo que Ele pode mudar a sua vida, crendo que Ele pode abrir uma porta de emprego para você, crendo que um remédio pode curar você, ou uma ação direta de Deus pode curar você. Você tem que crer nisso. Agora, a única coisa que você não pode fazer é olhar para o outro com os olhos que não sejam para abençoar a vida dele. Não olhe para o outro como o ladrão da cruz, cobrar de Jesus que ele salvasse a si mesmo e salvasse eles. Sabe, olhe para o outro com carinho, com amor. Sabe, quando Jesus olhou para aquele povo que crucificou, Pai, sabe, perdoa, eles não sabem o que fazem. Sofrendo ali na cruz, levando sobre si os nossos pecados, ele ainda clamou ao Pai que perdoasse aquelas pessoas pelos seus pecados. Por eles não terem entendimento. Por isso, queridos, que nós, como eu digo que a gente não entendeu nada, é porque a gente continua errando e querendo ser juízes, de querer saber quem vai estar na glória com Jesus e quem não vai estar. Como você pode ter essa consciência de ser esse ladrão ali no momento da morte dele, alguns minutos antes da morte, esse ladrão foi salvo? Como eu posso saber que se a pessoa foi salva ou não, querido? Eu não posso, eu não tenho essa capacidade de saber. Pelos frutos vos conhecereis. Lógico, você sabe se uma pessoa está fazendo coisas ruins, difíceis, mas no momento da dor, ele pode fazer uma decisão com Jesus. E ele ser salvo. Então eu não posso julgar as pessoas. Você pode ter asco de um meliante, de uma pessoa que estupra crianças, pessoas que matam as outras de forma cruel, de um psicopata. Você pode ter algum tipo de dificuldade de ver essas pessoas, de lidar com essas pessoas. Não é uma coisa simples, mas você não pode prejugar que essas pessoas não terão salvação. Porque a palavra de Deus diz que Ele quer salvar a todos. Então nós não podemos julgar as pessoas, nem pelos pequenos atos, nem pelas palavras, nem por nada. Eu tenho que pedir a Deus misericórdia, sabe? E a gente precisa pensar nisso, porque o que a gente mais vê hoje é julgamentos, crucificação. Nós estamos vivendo num momento que a gente abre as redes sociais, só tem mentiras, só tem fofocas, só tem se falando mal das pessoas, dizendo que o outro é ladrão, que fulano Beltrano é ladrão, sabe? É uma coisa horrível, irmão. Nós estamos vivendo um momento que, ao invés de abençoar, dizer, vamos orar por essa pessoa pode não estar indo num caminho muito bom, mas ela precisa de oração, ela precisa da presença de Deus, como esse ladrão precisava da presença de Deus. Miguel Cardoso, Deus abençoe você, como esse ladrão precisava da presença de Deus, sabe? E Jesus ali imediatamente o salvou, porque ele se arrependeu dos seus pecados. Essas pessoas da qual a gente crucifica, se elas se arrependerem também, elas serão salvas. E você, que conhece a palavra, que sabe que você foi chamado para abençoar a vida das pessoas, ser tu uma bênção, poxa, como vai ser você diante de Deus? Porque, queridos, não adianta você pensar